pelo amor de Deus, hein? Senão a gente para de gravar e aí a gente vai só... Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso... Vou falar rapidamente sobre o uso das TICs. Eu vou falar rapidamente. Isso não implica que vocês tenham que parar para poder... que vocês devam só me ouvir, tá? A ideia não é essa. A ideia é que vocês parem a todo instante, conversem, eu também vou conversar com vocês, vou pedir para vocês participarem, tá? Para a gente poder aprofundar, senão a gente não aprofunda, senão a gente fica na superficialidade. Então eu preciso que vocês tragam as experiências de vocês como alunos, como professores, como pessoas. Nós vamos precisar de tudo isso, tá? Essa é uma ideia que a gente vem trabalhando, então é algo bastante novo, tá? Que é a união de duas teorias com o intuito de promover o uso das TICs, né? Ou das TDIC, né? Das tecnologias digitais no ensino remoto. Mas isso são teorias que foram criadas para o ensino presencial. Então, pode ser usada no ensino remoto, mas pode também ser usada no ensino presencial. Lá no AVA, depois eu vou mostrar para vocês, mas vocês têm uma pasta lá com as referências bibliográficas. Então, sempre que vocês acharem algum artigo que seja interessante, tal, manda para mim, eu vou analisar ele e coloco ele no... Se for interessante para todos, eu disponibilizo lá na nossa pasta, lá no AVA, tá? Então, façam isso, vamos participar, colaborar. Como a gente tem um grupo de WhatsApp, vocês não precisam usar o fórum do AVA. Vocês podem participar diretamente no grupo do WhatsApp. Então, se forem conversar comigo sobre a disciplina, se não for algo pessoal, se for pessoal, vocês podem me procurar até pelo WhatsApp, no particular, não tem problema nenhum, não é constrangimento, os meus alunos costumam fazer isso, tá? Com bastante frequência, então não é constrangimento nenhum. Pode me mandar mensagem. Se eu não puder responder na hora, assim que possível, eu vou responder para vocês. Agora, se for algo mais geral, um artigo, um projeto que você viu, que você quer, compartilha no grupo, porque daí eu dou uma olhada, analiso e tal, e se for o caso, a gente disponibiliza para todos, tá? Bom, então, vamos direto ao que nos interessa, né? Aqui tem desafios em tempo de pandemia, mas não necessariamente isso que eu vou passar para vocês agora, é para ser usado durante a pandemia. Existe uma diferença entre ensino remoto e ensino à distância. E a diferença é muito grande. O ensino remoto é quando nós estamos trabalhando remotamente. O ensino à distância, ele tem toda uma característica, ele tem propriedades próprias, particulares. Tá? Então, o ensino à distância não deve ser utilizado esse termo para quando a gente vai trabalhar remotamente. Então, os professores, durante a pandemia, eles estão fazendo ensino à distância? Não. Nós aqui estamos trabalhando com ensino à distância? Não. Nós estamos trabalhando remotamente, mas isso não é ensino à distância. Isso está bastante claro no texto que eu passei para vocês. Alguém já leu o texto que eu passei para vocês? O silêncio ensurdecedor. Professor, o que veio no e-mail, né? Isso. Professor, eu não consegui abrir aqueles textos. Não conseguiu abrir? Não, bem que eu tentei. Logo quando você enviou a primeira aula. Puxa, mas eles estão lá no AVA. Daqui a pouquinho eu vou acessar o AVA e vou mostrar para vocês que eles estão lá no AVA, tá? Quando vocês não conseguirem abrir, pode me avisar de pronto mesmo, que eu já corrijo, tá? Pode ser alguma versão, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa é que nós observamos, né?
nós observamos que não houve um planejamento e isso implicou em questões muito importantes sobre o letramento digital. O que nós vimos, o que nós pudemos observar com a experiência, é que muitos dos nossos colegas professores do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, eles não tiveram o devido letramento digital. Isso é um pecado? Não, de forma alguma, isso não é pecado. O pecado é jogarem esses professores na fogueira, como foi feito. Né? Vocês devem ter acompanhado, então, que praticamente a responsabilidade toda foi jogada para os professores, e os professores, então, da noite para o dia, eles tiveram que ministrar aulas remotamente, e muitos deles não tinham sequer as condições mínimas para isso. Condições mínimas é um computador ou um celular que tivesse aplicativos que permitisse essa aula. Trabalhar na pós-graduação é muito simples. Agora, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, não é tão simples. Eles não são adultos. Como trabalhar com eles? Então, faltou no planejamento estratégico do governo o letramento digital. É importante que se faça dentro do planejamento o letramento digital. Os professores, eles não precisam retornar imediatamente às suas aulas, mas era necessário fazer uma qualificação, uma formação mínima em letramento digital. O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam? O que vocês têm para dizer sobre isso? Professor, nós passamos por isso. A maioria dos professores que estão aqui no grupo, na época até a gente comentou que nós estávamos em sala de aula, estamos ainda assim, foi um choque de uma hora para outra. Nós não tínhamos nenhum curso, não fomos preparados para nada, e tivemos que se virar com o nosso recurso, com o nosso bolso, e fazer acontecer, porque foi imposto e veio, e nós tínhamos que fazer acontecer. Ana, pode falar. Ana? Vamos lá, quem mais gostaria de falar? Vocês compartilham disso que ela se falou? Foram momentos difíceis, porque quando a SEDUC determinou que se fosse, tivesse o retorno, né, eles prepararam um material, uma apostila para a gente ir trabalhando, ao tempo da gente receber um curso de formação que, na minha opinião, não serviu de nada. Eu fui aprender a mexer na plataforma no Teams lá, assistindo vídeos no YouTube. E aí, enquanto isso, eles prepararam esse material que, assim, sem pé nem cabeça em alguns momentos, né? E a gente tinha que lidar com aquilo, de passar para os alunos um material que não foi preparado por nós, então, e não tinha sentido, a gente tinha que se virar ali para passar aquele conteúdo, ao mesmo tempo que a gente era obrigado a fazer um curso de formação que era nada prático, né? Era só falação, porque a gente é obrigado, né, a fazer. E aí, depois a gente iniciou as aulas, assim, online totalmente, fomos aprendendo no meio do caminho as coisas, né, que eram necessárias. E aí, quando acabou o ano letivo, em dezembro, iniciou novamente agora, trocaram a plataforma, então, outro curso de formação. Não sei se os colegas estão tendo que fazer também um curso chamado Trilha Formativa, que é obrigatório, e é, assim, uma total perda de tempo, né? Tudo que a gente aprendeu, a gente teve que aprender por conta, porque o curso mesmo não é nada prático, e aí a gente está tendo que lidar com isso agora. Então, professor, minha internet caiu aqui, mas em relação ao letramento digital, eu creio que já deveria estar sendo inserido
desde do primário, desde o início que a criança tem contato escolar, né? Porque hoje a gente vê que criança já tem celular, já está conectado, e ele saber utilizar essas ferramentas, né, para uso do seu conhecimento, já vai interferir lá na frente. Então, nós, enquanto professores, né, enquanto estávamos na faculdade, nós deveríamos também ter, por exemplo, até uma disciplina relacionada a isso. Então, a gente já ia sair da graduação meio que preparado mesmo. E essa questão que aconteceu com a pandemia não ia ser algo tão difícil da gente enfrentar, porque a gente já teria tido um contato, né? Já saberia como agir, né, com relação às aulas remotas, né? Então, eu creio que esse letramento digital é algo que já deveria estar acontecendo há muito tempo. Mas não existe um conflito aí, Ana? Sim. Pode falar, Priscila. Eu pode concordo falar. com a Ana também. Nós formamos juntas, né? E assim, é recente que nós formamos, e eu senti falta disso aí na graduação também, desse tipo de disciplina, onde envolve, né, o contato do professor mais com as tecnologias, né? As aulas mais remotas, porque querendo ou não, tudo bem que a gente fez instrumentações, práticas de ensino, mas era tudo muito voltado para as aulas presenciais. E outra coisa também, né, professor? As escolas, a maioria proíbe, né, o uso de celular em sala de aula. Então, aí, como que a gente vai trabalhar uma ferramenta como uso, né, de algo de conhecimento para esse aluno se não pode? Então, assim, algumas coisas deveriam mudar, né, dentro das escolas. Até eu ia perguntar sobre isso mesmo, né? Sobre esse conflito que existe entre a proibição do uso do celular em sala de aula e agora os alunos aprendendo, né, tendo aulas remotamente e tendo que usar aqueles aparelhos que foram proibidos, né? Então, quer dizer, é contraditório, não é? Com certeza. Na escola mesmo onde eu trabalhei, os alunos chegavam, colocava todo mundo dentro de um saquinho de pipoca, o celular, o seu nome, e deixava dentro de uma caixa lá na coordenação. Aí, na hora de ir embora, o líder de sala ia lá, pegava a caixinha e entregava para todos os alunos. Teve uma vez que eu fui fazer uma aula prática com os alunos, utilizando uma ferramenta, na verdade, um joguinho no aplicativo lá, que falava sobre células, e o diretor bateu de frente comigo, né? Ah, mas pegar celular, já colocaram tudo aqui e tal. E aí eu conversei tudo, expliquei a minha metodologia, mostrei meu plano de aula, e aí que ele autorizou. Então, assim, é umas coisas, igual o senhor falou, é um conflito ainda que existe, né? Tá, então, veja, o letramento digital não significa que se vocês estão formando numa habilidade específica, por exemplo, química ou ciências biológicas, não significa que vocês vão ser especialistas, que vocês vão ter o conhecimento profundo sobre as tecnologias digitais, mas significa que vocês têm plenas condições de iniciar um trabalho com as tecnologias digitais e conversar com pessoas que têm essas habilidades para poder aplicar na sala de aula. Né? Assim como alguém que não tenha conhecimento em química ou ciências biológicas conversaria com vocês caso necessitasse de algum conhecimento sobre isso. Da mesma forma, seria o caso do letramento digital. Por isso que a gente fala letramento digital. Então, aqui a gente não fala sobre habilidades desenvolvidas com profundidade, mas sim o letramento digital. Agora, vocês falando sobre as plataformas, a questão das plataformas, Microsoft Teams, agora vem usando outra plataforma, tem a Google Classroom, ou né, a Google Sala de Aula, então são várias, o próprio Moodle, né, o Moodle é uma mais utilizada entre nós na UFMT. Então, essa questão das plataformas, inclusive, é algo prático. Como que nós vamos usar de forma prática? Para que os nossos alunos possam conversar conosco por meio das plataformas. As plataformas não são depositórios.
né, ou repositórios, né, não são repositórios de material, né, então é isso que a gente precisa pensar. Existem os repositórios? Existem. Os repositórios são importantes? São bibliotecas muito importantes para nós. Agora, qual é o papel das plataformas, como vocês falaram, e dos equipamentos? Então, aí vem essa questão dos conhecimentos digitais mais específicos. E o conhecimento digital específico, ele não sai do letramento digital também. É o letramento digital junto com o conhecimento digital específico. Porque o professor, quando ele se viu diante desse conflito de uso ou não uso do celular no ensino remoto, né, e na sala de aula ele não poderia utilizar, porque os alunos eram proibidos de usar celular, como vocês mesmos trouxeram, então aqui entra o conhecimento digital específico. Específico para quê? Para utilizar dentro da área que vocês trabalham. Não precisa abranger nada, é prático, é objetivo. Então, nesse sentido, o professor, ele poderia muito bem acionar, ou melhor, acessar conhecimentos digitais específicos. O que significa isso? Significa vocês usarem, por exemplo, Microsoft Teams para a área que vocês trabalham. Então, vocês vão montar a plataforma, vocês vão fazer a gestão da plataforma de acordo com o conhecimento específico de vocês. Vocês não precisam conhecer os detalhes. E nem muito abrangente. Porque se for muito abrangente, igual vocês falam, vocês vão perder tempo, vocês vão... Não, é objetividade. Né? O que vocês acham disso? Como é que vocês veem isso na graduação de vocês, no trabalho de vocês, nas relações com os alunos? Né? Vocês falaram também, né? Acho que foi você, né, Ana, que falou agora, né? Por último, do aplicativo, né? Que o diretor não... Sim. Então, Ana, quando você vai propor um uso de um recurso específico, né? O aluno, ele precisa ter esse letramento digital ou ele já pode usar esse aplicativo com a sua ajuda? E você viu isso na graduação? Como foi que você conheceu esse recurso? Conta para nós e aí eu vou pedir para os outros também compartilhar com a gente. Então, eu não vi esse recurso na graduação, mas eu sempre gostei de procurar. Teve uma disciplina que foi, inclusive, da professora Edna, né, de instrumentalização, que ela levou a gente no laboratório de informática e mostrou para nós um leque de oportunidade que a gente poderia utilizar usando essas ferramentas digitais, né, aplicativos online e tudo mais. Mas a gente não viu especificamente eles, né? E aí, quando eu estava em sala de aula, eu lembrei desse aplicativo e pesquisei, encontrei ele no Play Store lá e pedi para os alunos, né, baixarem o aplicativo para a gente fazer. Daí, durante a atividade, né, alguns não tinham acesso à internet, então aí eu coloquei eles para sentarem, né, juntos com aqueles que tinham, inclusive roteei a internet para alguns. A maioria deles não tiveram dificuldade, porque eles já tinham contato, né, com jogos de celular e tudo mais. E como era um aplicativo que era basicamente a aprendizagem vinha com esses jogos, né, da célula, que começava mostrando para eles, né, como que era cada partícula da célula e tudo mais. Então, foi bem fácil para eles utilizarem. Mas a maior dificuldade foi essa questão mesmo da criança ter a internet e tudo mais. Mas a habilidade, assim, eles pegaram rapidinho. Olha, depoimento muito interessante, gente, para todos nós, né? É algo que nós sabemos, mas muitas das vezes a gente pode ficar um pouco com receio. Alguém mais tem algum depoimento ou quer comentar sobre os conhecimentos digitais específicos e o letramento digital? Então, quando a gente foi passar para esse modo de ensino remoto, né, eu entrei numa comunidade do Facebook de professores de química,
Então, lá tinha muita troca de informação, e o pessoal postava sites de simulação, sites que tinham um laboratório virtual. Então, isso aí foi bem importante, né? Eu fui pegando as informações e também comentários que os outros colegas, né, no país todo estavam utilizando e comentando que dava certo para mim utilizar também na minha sala de aula. Troca de informação, né? Isso. Então, é uma outra forma de adquirir o conhecimento específico, conhecimento digital específico, por troca de informação. Nos anos 90, a gente tinha uma ferramenta que chamava MIRC, M-I-R-C. Era uma ferramenta que você não precisava fazer cadastro, nada disso. Você entrava num site e ali você conversava com as pessoas. Era como se fosse uma sala de bate-papo, só que era uma sala de bate-papo bastante específica para assuntos de softwares, assuntos de informática, enfim. Né? Então, seria mais ou menos isso. Quem mais gostaria de falar algo sobre essa questão? Então, professor, aqui na minha região, eu vejo muito que, não sei, eu penso às vezes que seja a região, né? Aqui na minha região eu vi, assim, a grande dificuldade dos alunos em acessar a plataforma. Então, tivemos muito poucos alunos acessando, participando ali da plataforma. Mas um jeito, assim, fácil que eles interagiram bastante foi o grupo do WhatsApp mesmo. Assim, participaram quase que 95%, digamos assim. Mas a plataforma houve uma grande dificuldade. Até fazer chamada no Meet também para participar de alguma aula, alguma reunião, foi pouquíssimo, assim, que acessaram. Tá. Essa questão que a Iracy falou, eu lembrei de uma escola municipal que tem aqui em Cuiabá, chama Francisval de Brito, se não me engano, em Copa Mil, que quando começou a pandemia, né, que meu pai trabalha lá, daí ele estava contando para mim que muitas escolas não tinham começado as aulas, né, porque proibiu, né, dos alunos irem para a escola, e muitas escolas não deu continuidade aos estudos, mas essa escola, ela continuou. Todos os professores criaram um grupo no WhatsApp com os alunos, pais e tudo mais, e faziam as aulas com as crianças por videochamada, e deu super certo. Então, uma estratégia que essa escola usou, né, usando o WhatsApp. Então, assim, eles não ficaram atrasados, então, eles conseguiram manter o calendário. Olha, interessante. Então, diante disso que vocês falaram, vamos então passar para as interações humanas, tá? Junto com os conhecimentos digitais e junto com o letramento digital, tá? As interações humanas. Por quê? Vocês conseguem identificar por que existe uma resistência muito grande dos alunos a acessarem as plataformas? Por que é mais tranquilo para eles utilizarem o WhatsApp, por exemplo, do que as plataformas? O que existe aí? Vocês conseguem identificar? O que eu percebi nos nossos alunos aqui da escola, que eles mexem muito, eles usam muitas das tecnologias digitais, mas é para conversar com os colegas. Com relação ao estudo, igual as meninas já falaram aí, eles têm assim, uma certa resistência. Principalmente aqui também, nós tivemos muita dificuldade dos alunos participar. Tinha aluno que não conseguia acessar. Então, a gente tinha que mandar o manual, porque a gente percebe neles assim muita facilidade para aprender. Mas chegou nessa parte, a gente viu que não era bem assim, né? Que eles têm também as dificuldades deles. Eu acho que é mais assim o gosto mesmo, eles não sentiram dificuldade assim, também em aprender as tecnologias, assim, não. É o que nós podemos perceber. Então, E também eu vejo assim que quando se torna algo que é mais formal, que é cobrado, assim, tem que fazer, né? A gente já cria uma resistência, até nós mesmos, né? Quando fala que vai valer ponto, vai valer nota, alguma coisa, a gente já fica assim, né? Então, quando é WhatsApp, é uma coisa mais livre, já estão habituados, já está acostumado e tal.
né? E as plataformas digitais é algo novo para eles, né? Então, tem que buscar aprender, tem que entender como funciona e tudo mais. É algo que ele está tendo contato pela primeira vez. Acho que tivemos algumas situações. Quando foi utilizado o Teams, por exemplo, os alunos falavam que era muito pesado, era difícil abrir, se a internet fosse numa velocidade mais baixa, ele não carregava, então tinha toda essa dificuldade. Aí outra questão também que surgiu foi que a maioria também ou trabalhava fora, né, arrumou um emprego durante a pandemia para poder ajudar em casa, e aí estudava, trabalhava no horário de aula, então era mais fácil acompanhar pelo WhatsApp do que assistir a aula toda, né? Ou em casa mesmo, porque às vezes, né, o aluno tinha que ficar responsável por algumas atividades dentro de casa, então, para ele conseguir sentar e assistir a aula todinha naquele momento era mais complicado também. Mas eu vi muito essa questão da questão da conexão mesmo, né, de não ter, de ser restrito, de ser o celular do pai ou da mãe, ele não tinha celular para acompanhar, então houve muitos casos, e também tem, obviamente, a questão da preguiça, né, tinham alguns alunos que entraram em contato e falaram, não, eu tenho condições de assistir, mas eu vou pegar a apostila porque é mais fácil, pego ela, resolvo ela numa semana e fico livre sem ter que assistir às aulas, então foi bem diverso nessa questão. Eu concordo com tudo que as meninas falaram, né? E também, um exemplo que eu tive ano passado, quando a gente foi para o Teams, né? Em agosto, quando retornou às aulas, eu percebi, assim, que nas primeiras semanas, como era novidade para os alunos, teve muito mais acesso, assim, daqueles alunos que obviamente conseguiam acessar. Depois essa foi caindo, né, a frequência dos alunos, porque eles falaram, né, que a apostila era mais cômodo, né, era mais fácil, e que os professores, para essas aulas remotas ali pelo Teams, não trouxeram, digamos assim, nada de novo, nenhuma novidade. Continuou sendo as mesmas aulas expositivas, cansativas, né, em frente a uma tela. A gente tinha que ficar com o aluno das 7 até 11, até meio-dia, então aquilo se tornou desgastante, desmotivador, cansativo para os alunos e também para nós, professores. Então, eu percebi mais ou menos o desinteresse assim, nesse sentido, né? Que eles falaram, continua as mesmas aulas chatas de como estava no presencial na escola, né? Eu percebia muita reclamação dos alunos no sentido a isso. E também tem a questão do incentivo dos pais, né, Priscila? Porque alguns pais, eu mesmo tenho um depoimento de um pai, de uma mãe lá que, eu não tenho paciência de ficar com meu filho lá, não, peguei a apostila, para mim é bem mais fácil, entendeu? Também tem essa questão, né? Isso mesmo, porque os pequenos, né, eles precisam, assim, de um pai ali ao lado, incentivando, acompanhando, né, e os maiores, a questão, assim, da preguiça e de não encontrou nada novo, aquele velho habitual, aula expositiva e pronto, né, e aí eles desistiram aí no meio do caminho, foi só ladeira abaixo. Complementando as meninas, professor, além dessa, eles tinham também, assim, uma certa dificuldade de acessar a plataforma, porque precisava de um código, todo o procedimento para acessar a plataforma, foi a questão que as meninas falou também, muitas vezes a aluno estava ali participando da aula, daí ela, professora, vou ter que sair, depois eu envio a tarefa, porque minha mãe não sabe que eu estou na aula, ela acha que eu tenho que limpar a casa. Então, coisas assim, questões desse tipo, assim, entendeu? Então, professora, eu mando a atividade mês que vem, porque acabou meus dados móveis. Então, assim, aconteceu muito disso. Então, vamos organizar essas falas todas de vocês. Todas elas são altamente relevantes. Muito relevantes mesmo. Algumas palavras que a gente pode identificar, né, a gente vai chamar atenção aqui para a nossa postura, como professores, mas também como seres humanos que somos. Por isso que é interações humanas, não necessariamente na sala de aula. Então, aí a gente pode perguntar o seguinte, veja,
Vocês dizem o seguinte, que os cursos que vocês fazem não servem para nada, porque são cursos que não trazem algo para vocês relevante para que vocês possam utilizar na sala de aula, para que vocês possam utilizar na profissão de vocês. Foi o que vocês falaram sobre a SEDUC. E aí, nós temos também algo para levar para os alunos. E aí eu pergunto para vocês, nessa visão, tá? Nessa concepção, melhor dizendo, quando nós olhamos para os cursos que nos são oferecidos, esses cursos foram vocês que solicitaram ou isso foi imposto? É imposto, é obrigatório, sempre com essa frase, obrigatório. As plataformas ou a forma apostila, elas são obrigatórias? Elas são impostas? Ou os alunos ajudaram nessa construção? Impostas, tanto a apostila como a plataforma. Ok, tá. A plataforma, o uso da plataforma, ele é objetivo? Ele é fácil de acessar? Se eu tiver um celular, rapidamente eu consigo acessar a plataforma? Na teoria, eles dizem que sim, né, professor? Mas na prática, a gente observou bastante dificuldade, algumas dificuldades nos alunos. Na prática? Isso. O que é mais tranquilo? Usar o WhatsApp ou usar a plataforma? WhatsApp. Vocês estão percebendo onde a gente está caminhando? Estão percebendo? Estão sentindo? Aqui, nós estamos querendo... Nós, quando eu digo nós, assim, a sociedade no geral, tá? Nós estamos impondo, sempre impondo. A SEDUC impõe para os professores impõem para os alunos. Muitas das vezes os professores impõem porque isso vem também de cima. Lembra que nós trabalhamos na aula passada a questão do condicionamento, a questão da casinha, aquela questão lá? Então, da forma que nos é passado, muitas das vezes nós vamos falar assim, vou levar da forma que me foi passada, né? Então, no geral, o que está acontecendo? Que nós estamos trabalhando, nós transferimos para o ensino remoto aquilo que nós fazíamos no ensino presencial. Tá? Então, ó, veja só, não houve uma mudança de paradigma. Nós nos mantivemos no mesmo paradigma. Mas os alunos, vocês estão dando uma informação muito importante para quem está organizando os cursos para vocês, e os alunos também trazem para os professores informações muito importantes. Aí, a interação humana, ela também pode ser nesse sentido, de nós podermos observar o que é que o público está trazendo para nós, como anseio, como desejo, como vontade. E aí a gente pode entrar em algumas palavras que vocês usaram, por exemplo, comodismo, preguiça. É comodismo, preguiça, ou é porque nós procuramos algo que seja mais prático, mais fácil, mais direto? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Nós estamos condicionados a seguir um caminho e vamos seguindo, ou nós estamos refletindo sobre o caminho que nós estamos seguindo e pensando nele como construção do nosso presente e do nosso futuro? Temos consciência do que nós estamos fazendo com a gente mesmo e com aqueles que estão à nossa volta? Sim. Nós temos consciência, né, professor? Porém, igual essa questão da imposição, ela meio que impede, não que impede, mas nos deixa assim estático. A gente simplesmente não faz nada para mudar.
né? A gente não questiona, não vai lá falar, mas por que que tem que ser assim? Por que não pode ser diferente, né? E aí acaba que aí fica só repetindo ideias, só essa repetição constante. Tá. Aí então, Ana, você entrou no ponto que é esse aqui, diálogo em Uhum, sala de aula. Há o diálogo em sala de aula. E quando a gente fala sala de aula, nós não estamos falando aqui de sala de aula presencial, não. Nós estamos falando do ambiente pedagógico. O ambiente pedagógico pode ser, por exemplo, essa sala que nós estamos aqui do Google Meet. Pode ser o WhatsApp. Pode ser o Facebook. Tá? Então, pode ser qualquer uma dessas. Essas três que nós falamos podem ser ambientes pedagógicos. Então, quando a gente fala de diálogo em sala de aula, não necessariamente é a sala de aula presencial. Diálogo, olha lá, são duas pessoas conversando. Aí vem a questão, como a Ana colocou, e agora nós vamos trazer a pergunta. As pessoas que participam do diálogo, elas estão se compreendendo mutuamente? Uma compreende a outra? Professora, eu penso que, pelo menos no ambiente em que eu trabalho, há uma falsa percepção de diálogo, né? Porque as diferenças são postas, as sugestões, mas no fim, todas as decisões são tomadas na gestão. Nós ficamos, então, como seres que foram manipulados. Infelizmente, este ano é o que reflete a escola em que eu trabalho. Um ambiente, sabe, assim, difícil de se trabalhar e até está deixando alguns professores doentes, porque está sendo uma intensa manipulação. Tá. Então, aí, aqui tem uma questão, Cleva. A Cleva trouxe uma questão. Veja, nós todos conhecemos pessoas que não veem a hora de se aposentar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para nos sustentar. É isso? Mas e nós não podemos procurar a felicidade naquilo que a gente faz? Tudo que a gente faz, porque por mais assim inadequado que seja para a nossa própria vida, existe alguma coisa que pode nos trazer felicidade. Então, nós procuramos a alegria, nós procuramos essa felicidade. O professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma fala que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, que as crianças, os jovens, quando chegam na escola, eles chegam brincando, eles chegam, sabe, fazendo bagunça, correndo. Aí, de repente, bate sinal. Quando bate sinal, eles têm que entrar na sala e ficar quietinhos. Então, vem cá, vamos pensar o seguinte. Alguma coisa está errada. Por quê? Se eles têm que entrar na sala e ficar quietinhos, e são obrigados, vocês mesmos estão usando essa palavra obrigado muitas vezes, obrigados a fazer aquilo, eles são manipulados, como a Cleva usou, para fazer aquilo. Imagina só você passar 4 horas ali, daquele jeito. 4 horas da sua vida, do seu dia, ali, daquela forma. O que nós gostaríamos de fazer? Nós gostaríamos de estar ali? Como alunos? Provavelmente não. Nós gostamos de estar ali como professores? Principalmente se nós estivermos fazendo algo que nós não concordamos, que é imposto para nós? Provavelmente não. Por que a gente continua fazendo? Porque é obrigado. É isso? Sim, fato. Só que eu vejo assim que hoje os nossos alunos, eles não são
assim, eles têm coragem de falar, eles falam. Uhum. Né? Tem Mas eles são que... ouvidos, Lucinéia? Às vezes, pelo professor, né? Igual as meninas falam, a gente passa para a gestão, para a direção, e aí, às vezes, muda, né? O caso. Igual aqui, na Rangel não tinha o Grêmio estudantil, agora esse ano eles estão criando o Grêmio, então acho que isso vai facilitar um pouco mais, né? A fala deles. Uhum. Mas eles precisariam ter criado o Grêmio para ser ouvidos? Não, não precisaria. E eles sentem que quando o professor ouve, eles sentem que eles são ouvidos? Acho que alguns sim, professor, porque tem uns que eles não, eles às vezes têm medo de chegar até a gestão, não sei que eles. Eu já participei da gestão, e às vezes eu não sei se a gente passa assim um medo deles de chegar até a gente, mas muitos professores levavam algumas reclamações, né, até mim também, de alguns alunos, com relação até mesmo à escola, aos professores, ao trabalho da gente em si. Então, às vezes a gente tentava, né, mas não conseguia, como também há muita imposição, né, da SEDUC para a gente, vai tendo essas imposições, também a gestão sofre com isso. Eu penso também, professor, que, só falando, existem alguns espaços dentro da escola, alguns momentos em que há mais diálogo, gestão, professor e aluno. Né? Por exemplo, conselho de classe, por exemplo, que a gente tem a presença lá do representante do aluno, pelo menos na escola que eu trabalho tem lá o representante de turma, né? Porque por lei ele é obrigado, não é que ele é obrigado, mas tem que ter a presença dos representantes de cada segmento, né, da escola. E aí, no conselho de classe, por exemplo, que é um momento mais de diálogo, de avaliação do trabalho, ver o que pode melhorar, o que não pode, tanto em sentido dos alunos, quanto também os anseios dos alunos, né, as necessidades que eles estão sentindo naquele momento, né? Então, a maneira mais próxima de realmente se ter um diálogo, assim, mais formalmente falando, tem esse espaço também do conselho de classe. E é lógico que dentro de sala de aula, como já muitos falaram aí, né, que tem essa questão das imposições, né, porque o que não existe hoje na Secretaria de Educação de Mato Grosso é gestão democrática, né, isso aí a gente já vê que já está sendo sucateada já, mas não há muito diálogo mesmo, é feito e cumpra-se, infelizmente, já manda, a gente tem que cumprir aquilo, e dentro de sala de aula, é lógico que dentro da medida do possível a gente sempre tenta trabalhar com um diálogo maior com os estudantes, só que nem sempre isso, às vezes, é possível, né? Vai depender da realidade da turma, às vezes o professor chega lá, a turma de 36, 37 alunos, aí você dá espaço para essa questão, sua aula já acaba, aí sua aula é só de 50 minutos, aí você quer fazer uma coisa diferente, mas enfim, tem toda essa problemática, mas que se quem quiser fazer dar certo, né, quem quer mesmo, assim, uma coisa mais diferenciada que possa propiciar esses momentos com maior frequência, né, digamos assim, aí vai ter um pouquinho mais de trabalho. Talvez seja até por isso que não tem tanto nesses momentos, assim, que dá para realmente a gente falar que a gente está fazendo um diálogo, a gente está ouvindo o estudante mesmo. Mais ou menos isso aí. Qual escola que você está, Felipe? Eu estou aqui no Elizabeth, aqui do lado da UFR. Aí lá aí na escola, quando por exemplo, o conselho de classe, o gestor, o diretor, ele deixa mesmo a presença dos alunos na sala, né? É lógico que nós temos os nossos momentos particulares de professor, quando a gente quer falar alguma coisa específica, né, que com um aluno fica um pouquinho chato, mas é até bom a gente falar com os alunos lá dentro, que eles vê mesmo o que está acontecendo, né? Que eles até, porque, por exemplo, a gente coloca lá 3 representantes de cada turma, né? E aí, fulano de tal não tá indo bem, aí eles até pega no pé dos alunos, assim, né? Ou quando o professor está fazendo alguma coisa assim que os alunos não gostam, né? Ou que para eles, né, é uma coisa negativa em relação à aprendizagem, lógico, né? E até também da maneira de ensino do professor também, né? Porque às vezes o professor tem autonomia, lógico,
mas tem os alunos, vocês sabem como é que é, a gente é professor, aluno, ele tem, a gente não vai agradar, é difícil agradar a gregos e troianos, né, como se diz. Então... Eu vou fazer uma pergunta para o Felipe. Achei interessante essa do aluno aí. O aluno, ele pode, nessa reunião, se manifestar também, perto dos professores, no conselho de classe? Sim, durante o conselho, a gente, por exemplo, vai falando de aluno, a gente já foca nos alunos que estão mais críticos, né, digamos assim. Mas a gente faz uma análise geral da turma, né, uma discussão geral. Aí até os alunos, tem uns que ficam com vergonha, então você nem fala nada, né, porque vê aquele tanto de professor, tem uns que ficam até com medo, né, digamos assim. Talvez, né, tenha medo, porque tem tanto de professor, mas tem uns alunos que falam, ó, tem alguns professores que estão fazendo isso, o pessoal não tá... É lógico que não cita tantos nomes, mas eles falam no geral, assim, o anseio, sabe? Eu não me lembro de ter um exemplo lá de um professor que não estava liberando não sei quantas... Essas coisinhas pequenininhas, sabe? Tipo, tá liberando para ir pro lanche, mas a gente tem que ficar copiando uns 10 minutos e a gente perde 10 minutos a mais. Essas coisas que é um espaço deles, é um direito e eles têm que ter voz, né? Porque fica uma coisa muito maçante, igual o professor já falou, o aluno só sentar lá e só ouvir, só fazer, né? E ainda mais agora, que agora eles têm que ficar das 7 ao meio-dia, de máscara, sentado, né? Não tem mais essa questão daquele contato de intervalo, então nessa volta, por exemplo, eu estou pegando bem leve mesmo, assim, é só uma coisa mais para resgatar os conteúdos que já passou na EAD, até porque nas aulas remotas não estava tendo muita participação, né? Então agora eu estou dando uma revisão esse mês para só agora em setembro começar o 7º bimestre mesmo, de fato. Nossas ações estão limitadas, né? Por uma série de motivos que foram colocados aqui por nós. Por nós mesmos, quando nós nos sentimos condicionados, manipulados. Pela gestão, porque a gestão impõe muitas das vezes, como vocês mesmo disseram, né? Falta a gestão democrática. Pelos próprios alunos, pelas posturas que eles têm, às vezes de não manifestar, às vezes manifestam, mas não são ouvidos. Quando são ouvidos, como o Felipe colocou, no conselho, então nesse conselho eles conseguem falar, né, como um desabafo. Então, nossas ações estão limitadas. Não necessariamente no ensino remoto, mas isso pode ser, inclusive, no ensino presencial. Né? E as nossas ações estão limitadas principalmente em quê? Onde está a origem das nossas limitações, diante de tudo isso que nós falamos? Eu estou falando assim, quando eu falo onde está essa limitação das nossas ações, em tudo isso que nós falamos, nós podemos elencar alguns. É algo bastante complexo, nós não precisamos aprofundar muito, mas pelo menos a gente imaginar onde pode estar a origem das limitações. Mesmo que seja superficial. Vocês conseguem identificar? Vocês sabem por que existe férias? Vocês sabem a origem das férias? Não, professor. Não? As férias escolares, elas foram propostas porque, assim, houve uma época em que os jovens, eles iam para as escolas, né, na época de frio. Época em que os seus familiares não trabalhavam no campo. E as férias escolares era justamente na época que eles precisavam estar no campo para ajudar os seus familiares. Então, as férias não era para descansar da escola. As férias eram para esses jovens retornarem para os campos para poderem ajudar seus pais no plantio, no preparo da terra,
no preparo dos animais, enfim, tudo isso aí. Então, eles retornavam nesse período eram interrompidas as aulas, para que eles pudessem, todos eles, estarem no campo. Tá? Então, essa é a origem das férias. Aí, agora, nós dizemos o seguinte, que as férias, elas são necessárias para que a gente possa descansar. Confere? Sim. E são necessárias mesmo, né? Todos nós gostamos de férias para descansar. Se nós estivermos fazendo algo que a gente goste de fazer, a gente vai precisar interromper? Se você gosta de fazer, se você tem liberdade para fazer, se você tem escolhas próprias, se você consegue perceber os seus desafios e você busca superar esses desafios, mas porque você gosta. Você precisa de férias? Não, acredito que não. Não é um contrassenso a gente ter férias para descansar? Então quer dizer que a gente passa a maior parte do ano fazendo aquilo que a gente não gosta, esperando um momento para que a gente possa descansar daquilo que a gente não gosta. E a gente passa mais tempo, muito mais tempo fazendo algo que a gente não gosta do que fazendo algo que a gente gosta. Gente, isso vai contra o princípio da conservação. Da nossa conservação enquanto seres humanos. Nós estamos nos desgastando, esperando. Sabe aquela questão? Me corrijam, pessoal. Por favor, vocês da biologia aí, da ciência biológica, me corrijam se eu estiver errado. Nós estamos. Como que é? Nascer, crescer, reproduzir e morrer, é isso? Faltou alguma coisa? Sim, tá certo. Isso mesmo. É isso mesmo? Uhum. Então, nascer, crescer, reproduzir e morrer. E nós estamos fazendo isso? Estamos, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e morre. Ser humano é isso? E o desenvolver e a qualidade de vida? Ser humano é isso, Ana. Muito bom. Qualidade de vida, viver. Mas nós estamos... quando nós estamos fazendo algo que a gente gosta, nós estamos vivendo. Isso significa viver, no meu ponto de vista. Quando nós estamos limitados nas nossas ações, nós estamos interrompendo o nosso próprio processo cognitivo. Nós não somos alimentados pelo salário que nós recebemos. Nós somos alimentados pelo conhecimento que a gente adquire no decorrer do nosso dia. O que nos alimenta é isso, porque se eu parar de aprender, então eu estou vivendo como um vegetal. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Estou fazendo isso. Então eu estou esperando me aposentar. Por quê? Porque daí quando eu me aposentar, eu vou esperar morrer. Mas eu posso mudar isso agora? Claro. Depende de quem? Depende do governo? De nós mesmos. Depende de nós mesmos, né, Ana? Então vamos lá. Quais são, agora sim nós vamos entrar nas dimensões que a gente quer. Até agora, gente, a gente veio trazendo algumas questões
que são fundamentais, mas elas são pontuais, tá? Então, nós fomos levando. Agora, nós vamos chegar, então, nas dimensões. São duas dimensões. Uma das dimensões é a dimensão do saber. Aqui, eu estou colocando a utilização das TICs, né? Ou pode ser TDIC, né? Mas não necessariamente, tá? Estou colocando TIC porque é o foco nosso, tá? Usar as tecnologias digitais, os recursos digitais que nós temos à nossa mão. Mas não necessariamente. Então, o saber é circunstancial, o saber está à nossa volta. Tá? Aí a gente pode perguntar o seguinte: quando vocês estão num curso obrigatório sobre uma plataforma, vocês estão recorrendo às informações que são passadas para vocês, concordam? Vocês estão aí? Sim. Sim. Tá. Esse é um dos desafios do saber? Vocês têm oportunidade de aprender ali, embora não seja o que vocês queiram, mas vocês têm oportunidade de aprender? Tem. Tem. Eu senti a Ana falou assim, tem, mas assim como quem não quer dizer tem. Por que não? Por quê? Por que será que a Ana, gente, a Ana expressou a amargura de quem está buscando o conhecimento, que não deveria ser amargo, que deveria ser doce. O amargor não está no conhecimento que a gente tem a oportunidade de ter. Pode falar, Lucinéia. Eu acho que da expressão da Ana seja assim. É porque quando a gente vai participar de um curso desse, igual a Vanessa falou, as meninas, a gente gostaria de aprender muito mais. Às vezes aquilo que nós gostaríamos de aprender, nós não estamos conseguindo. Então talvez seja essa a expressão da Ana. Talvez seja isso. Tá. É isso, Ana? É o fato da questão da obrigação, né? Você tá obrigada a fazer aquilo ali, deixa de ser prazeroso você aprender aquela questão. Mas a gente abre a porta das nossas salas para os nossos alunos entrarem, ainda que obrigados. Sim. Nós estamos percebendo o conjunto, gente? Nós estamos envolvidos? Deixa de ser A reação saber. em cadeia. Isso em cadeia. Então vamos lá. Nós vamos progredir aqui, tá? Gente, tá bem cruel, né? O que a gente está fazendo aqui com vocês, mas nós vamos quebrar isso aí tudo. Fiquem tranquilos, tá? Por quê? Porque, olha, tem o desafio do saber. Nós estamos no saber. Agora vai entrar esse aqui, ó. Desafio do ser. São as duas dimensões que nós vamos trabalhar. Que nós vamos trabalhar, não, que nós podemos trabalhar. Se nós vamos trabalhar, aí é a escolha de cada um. Tá? Por quê? O ser, ele é considerado em seus aspectos histórico, cultural, político, enquanto indivíduo. Então vamos lá. O saber é a proposta para todos nós. Mas não é prazeroso porque é obrigatório. Não é pelo conhecimento que nós podemos adquirir que está sendo amargo. Porque o conhecimento, ele é prazeroso, igual a Ana falou. Ter acesso ao conhecimento é prazeroso. O que está deixando amargo? É nós não sermos considerados. Pode falar, Ana. Não precisa nem levantar a mão, forma não. como nós passado, né, professor? A maneira como é colocado pra gente. Vocês estão sendo considerados nessas dimensões do ser? Não. Alguém mais quer manifestar? Talvez um erro da gente é quando a gente vai participar de um curso desse, a gente já vai na cabeça aquilo que a gente gostaria de aprender. Às vezes a gente não dá abertura para aprender uma coisa diferente.
a gente fica decepcionada, talvez seja também assim. É a expectativa, então, que decepciona? Às vezes, sim. Alguém quer comentar? É porque, assim, quem já passou por esses cursos de formação, sala do educador, que a gente é obrigado a fazer por pontos, sabe como funciona. Então, quando foi esse curso de formação do Teams, por exemplo, eles deram uma apostila. Essa apostila, né, tinha algumas informações lá, mas não que a gente ia precisar de fato. E aí a gente era obrigado a participar de lives. Mas aí você já pensava, né? Falava, vou ter que participar, eles iam soltar a lista de chamada, né, lá dentro da live, lá, para você assinar com certificado. E a live não falava absolutamente nada daquilo que a gente precisava. Então, assim, era frustrante, porque se você lesse a apostila, você teria dúvidas de como ia funcionar as coisas, e na live nada daquilo era respondido. Então, a gente tem uma sensação de tempo jogado fora, de que você não está aprendendo, né? E isso é um pouco frustrante, porque você é obrigado a passar por um curso que, na verdade, você sabe que não vai te acrescentar e que você depois vai ter que correr atrás por conta para poder aprender. Então, acho que isso é um pouco frustrante, porque a gente sabe que não vai aprender, que não vai tirar nada proveitoso daquele tempo que você vai ser obrigado a fazer. E aí, com a pandemia, né, quando o senhor falou bem assim, que o governo não fez um plano, né, para entregar para esses alunos essa questão das aulas remotas, não foi considerado nenhum ponto dessa questão do aspecto histórico, cultural, político do indivíduo, né? Então, vamos pensar aí numa escola particular e pública. Aquele aluno que está na escola pública, muitas vezes não tem o acesso à internet de qualidade, ele não tem nem, vamos supor, um celular, quem tem é o pai. E numa escola particular, esse aluno já tem um computador, tem um tablet, tem uma internet com Wi-Fi, né, com velocidade boa. Então, a questão cultural também, vamos dizer, e como que é o bairro onde essa criança mora, como que é o lugar onde ele frequenta, os pais frequentam, né? Essa questão do desafio do ser é muito profundo, porque quando a gente olha para o nosso aluno, a gente tem que ver todos esses aspectos para a gente passar o aprendizado. E a mesma coisa com a gente, quando a gente começou a ter esses cursos com as plataformas digitais. Impôs para a gente, tem que aprender a fazer usar essa ferramenta, e esses professores, por exemplo, que a maioria já está querendo aposentar, igual o senhor falou, que não tem facilidade de usar o computador, né? Muitos deles têm uma resistência mesmo. Quantos eu já vi que o planejamento da Seduc é tudo online, você tem que digitar. Quantos eu já vi que paga para outros fazerem, né? Então, cadê essa questão de considerar esse aspecto dos professores para aplicar esses cursos aí, né? Exatamente. E aí, então, para esses cursos, eles não querem saber se é a Vanessa, se é a Priscila, se é a Cleiva, se é o Felipe, se é a Ana, a Lucinéia, Iraci, Luiz Felipe. Para eles, o que é mais importante? Passar aquilo que eles foram convidados a passar. Concordam? Sim. O ser não está considerado. Eu estou falando do que vocês estão falando, tá? Pelo que vocês estão trazendo. Aí, numa sala de aula que tem 37 alunos, como o Felipe trouxe para nós, 40 alunos, é possível nós identificarmos o ser? Estou perguntando se é possível, não se a gente faz ou não faz. Tá? Então não precisam se julgar, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Não é É essa a ideia, não. possível, sim, professor. Uhum. Então, nós temos aqui o desafio do ser e o desafio do saber. São as duas dimensões que nós podemos trabalhar ao mesmo tempo. Veja, quando você trouxe, quando a Ana trouxe para nós a questão da escola particular e da escola pública, foram trazidas diversas diferenças. E essas diferenças, elas aumentaram, a distância aumentou com o ensino remoto durante a pandemia. Aqueles que não tinham acesso aos recursos tecnológicos, digitais, enfim, eles se distanciaram ainda mais daqueles que têm esses recursos. Como suprir essa diferença, fazendo com que se aproxime? A questão aqui, vamos lá. O professor, na escola pública e na escola particular, ele é o mesmo. Não tem diferença. O professor da escola pública e o professor, estou falando pessoa, na escola pública e particular, ele é o mesmo. Então, o problema não é o professor. Não é o professor. Como muitos querem colocar a responsabilidade no professor. Vamos, então, falar um pouquinho dessa questão da responsabilidade para a gente passar para outro aspecto dessa questão do desafio do ser e do saber. Vamos lá. A prova PISA. Vocês já viram essa prova PISA? Sim. Sim, seus alunos têm que fazer? O que vocês acham do ensino no Brasil, no geral? Funciona ou não funciona? É bem discrepante, né, professor? Entre o público e o particular. Sim. Funciona o ensino no Brasil, Priscila? Em parte, sim. Se for pegar os rankings aí da vida, né, a gente não tá tão bem assim. Qual ranking, Vanessa? Agora eu não lembro o nome, mas teve um que colocou, baseado acho que em prova, né, tem vários fatores que eles estudam, avaliam, né, e aí eles colocam lá um ranking dos países, né, e a gente perdia para os vizinhos aqui que tecnicamente teriam uma infraestrutura, né, pior que aqui do Brasil. Hein, professor? Sim. Eu penso que não dá certo, muitas vezes, devido ser cópia pronta de outro país. Não há um estudo sobre a cultura brasileira e um estudo preparado para esses brasileiros. Então, geralmente, eles pegam um plano que deu certo lá no outro país e vem e solta aqui no meio. Daí vira essa confusão. Esse novo ensino médio é um exemplo, não é? Ele não é baseado lá nos Estados Unidos, né, no estilo de ensino, onde o aluno ele escolhe as matérias, disciplinas que ele quer ou não cursar. Então, é isso que a Iraci falou, é meio complicado pegar algo que deu certo lá, mas tem todo um contexto que tem que ser estudado e que aqui a realidade é outra. O que é outra? A realidade nossa aqui é outra. A realidade é outra. Então, me fala uma coisa, os nossos alunos, eles são piores do que os alunos, por exemplo, da Finlândia? Não, Por que não, Ana? são os mesmos, todos têm a capacidade de aprender. E os nossos aprendem? Sim, Mas aprendem o quê? superficialmente. Opa, vamos lá. O que os nossos alunos têm maior necessidade? O básico, né? O Princípios básico. O que básicos. é o básico para as nossas crianças?
e para os nossos jovens? Ler e escrever. Além de ler e Matemática escrever, básica. vamos olhar para o ser, vamos considerar o aspecto histórico, cultural e político. Ô, professora, a gente sente também aqui, pelo menos aqui na minha região, a questão da alimentação. Tipo assim, a base para fazer ele vir para a escola é a alimentação. Tá. Então, vamos lá. O aluno da Finlândia, a gente imagina que é bem alimentado. Tá certo? A gente imagina. Eu não conheço a Finlândia, mas imagino também que o aluno lá, o jovem, a criança lá, seja bem alimentado. O nosso vai para a escola para poder receber esse alimento que muitas das vezes ele não tem em sua casa. E muitos deles têm uma única alimentação por dia, e essa alimentação é na escola. Então ele vai para a escola. Chega na escola, o que ele encontra? O alimento que ele precisa. Então ele está buscando a sua necessidade? Sim, porque lá a necessidade dele aqui no momento é a alimentação. E ele encontra aquilo que ele busca? Sim. Se ele foi buscar algo e encontrou aquilo que ele busca, ele está satisfeito? Sim. Sim, e ele volta daí. Ele volta? Volta. Por que ele volta? Porque eu penso que é porque ele encontrou o que estava procurando. Ele se satisfez, ele volta. Ele volta por causa da leitura? Não. Não. Então ele vai procurando a leitura? Não. Ele vai procurando a matemática? Não. Estamos acompanhando, gente? Estamos percebendo a nossa realidade? Aí a gente pode perguntar assim, nessas dimensões, considerando, na dimensão do ser, considerando o aspecto histórico, cultural e político do indivíduo, vamos olhar para nós mesmos e perguntar por que é que eu trabalho determinados conceitos de química ou de ciências biológicas na sala de aula? Não precisa responder. Você pode responder para você mesmo. Por que você trabalha esses conceitos na sala de aula? Nós estamos atendendo às necessidades dos nossos alunos? Vou perguntar diferente. Nós estamos atendendo às nossas próprias necessidades quando a gente leva isso para os nossos alunos, esses conceitos? Não precisa responder se não quiser, tá? Mas reflete sobre isso. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Ô, professor, acho que em parte, vou falar a minha opinião, né? Em parte, sim, porque assim, é tão prazeroso quando você sai, vai, por exemplo, aí na UFMT, encontra alunos que já foram nosso. Então, quando você vai em algum lugar e tem um aluno que já foi seu, tempos atrás mesmo, a gente foi atendido eu levei minha cachorrinha aqui num lugar aqui que tinha um aluno ali atendendo, entendeu? Então, tipo assim, é prazeroso você viu que ele conseguiu passar no vestibular, né? Ingressar numa faculdade federal. Então, assim, pra gente é prazeroso. Então, a gente fica feliz com isso também, né? Sim. Então, às vezes, aquele conteúdo que você deu lá, você fala, pô, não tá no alcance desse, mas talvez não esteja no alcance de outros. Às vezes, outros precisam desse conteúdo que talvez a maioria da sala não tem, digamos assim, um amadurecimento para poder aceitar ou para receber. Mas é muito prazeroso quando você sai e encontra um ex-aluno, né, dentro de uma faculdade, cursando um curso. Então, assim, a coisa é dois lados, né, professor? Uma faca de dois gumes. A gente pode cortar uma laranja, né? O Cleva, diga, você abriu o microfone também, né? Professor, nessa pós eu tenho, refletido bastante sobre o ensino, como que era a minha prática. Quando eu saí da faculdade, a gente sai, né, com aquele gás todo de repassar um monte de conhecimento, mas a sala de aula é outra.
percebo que não adianta, eu trabalho no fundamental, né? Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei no fundamental. No fundamental, não adianta você vir com um monte de nomenclatura, de nomes difíceis, se aquilo não tem nenhum significado para o aluno, que ele não vai aprender. E isso me fez reformular a minha forma de repassar, de transmitir, né, de explicar. Porque, às vezes, a gente usa tanto termo técnico que o aluno não compreende nenhuma palavra do que a gente fala, né? Então, eu deixei os termos técnicos de lado, eu filtro aquilo que o aluno realmente precisa saber e eu vou usando analogias, exemplos, para fazer com que ele compreenda. Aí, se eu percebo que ele está conseguindo compreender, aí eu dou um passinho a mais. Mas eu acho, assim, que no fundamental, 6º ano, 7º ano, é muito difícil a gente trabalhar alguns conteúdos, né? Porque eles realmente têm dificuldade. E aqui na cidade que eu estou, não tem universidade, não tem faculdade, então eles não têm perspectiva, né? Eles não têm, chegam no 3º ano, eles não têm aquela vontade de fazer faculdade, porque não é a realidade deles. E isso vai realmente desanimando. Acho que, assim, cada local tem uma realidade, né? E quando eu cheguei na cidade, eu achei muito estranho, né? Porque em Rondonópolis tem universidades, então os alunos se preparavam para entrar na universidade. Aqui, não. Certo. Eles terminam o ensino médio e falam, bom, terminei, agora vou trabalhar, fazer alguma coisa assim, é isso? Isso, a grande maioria. Porque a população é carente, aqui tem uma grande divisão, tem pessoas muito ricas, mas também tem pessoas muito pobres. E na escola pública, aqueles que querem fazer faculdade terão que sair da cidade, né? Porque não tem universidade na cidade. Então, a grande maioria, eles querem somente lá o certificado de conclusão para trabalhar no mercado, para trabalhar no comércio em geral. E é necessário fazer um curso superior? Deixa essa pergunta para depois, não vou perguntar agora não, tá? Mas é para vocês refletirem. Vamos lá. A questão do ranking, tá? Pegando isso tudo que vocês falaram, a questão do ranking, a organização que é responsável por ranquear o conhecimento em matemática e em linguagens dos jovens e das crianças é uma organização de economia. Ela não é uma organização de educação. Então, o que ela quer ranquear? É o ensino? É a educação? Não. O que ela quer ranquear é a capacidade de ter mão de obra. Então, ao comparar um aluno brasileiro com um aluno da Finlândia ou um aluno da Coreia do Norte, nós não estamos comparando o que ele vem aprendendo, nós estamos comparando a mão de obra que ele pode oferecer segundo aquela organização. Então, quando trazem para a gente aquele ranking, é para que a gente se sinta muito mal. Para que a gente, então, comece a basear... Nós baseamos as políticas públicas brasileiras num ranking de uma organização privada. Faz sentido, gente, isso? Então, o que acontece? Nós podemos comparar um aluno de Paranatinga com um aluno de Cuiabá? Não. Por que nós não podemos comparar? Porque os anseios são diferentes, as perspectivas, a Cleiva mesmo falou, são diferentes, a cultura é diferente. Imagina comparar um aluno brasileiro com um aluno da Coreia do Norte. É tudo diferente. Eles vivem realidades diferentes. Não tem comparação. Então, não é dessa forma que nós vamos ranquear. Não precisa ranquear. Nós precisamos compreender se os nossos alunos estão recebendo aquilo que é necessário ou não. E, aos poucos, nós vamos fornecendo mais. Vamos nos lembrar que os nossos alunos, eles são de uma geração que já nasceu digital.
com recursos digitais. A Ana até falou no começo, né? A Ana, acho que caiu a internet dela, ela saiu, daqui a pouco ela volta, mas a Ana estava falando que os alunos dela, ela foi preparar uma aula usando recursos digitais, com o smartphone, e o diretor, ele teve uma resistência. Essa é a nossa geração. Agora, essa geração mais jovem é uma geração que já nasceu com o smartphone. Qual é a necessidade deles? E aí vai entrar algo que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Essas são as dimensões, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque nós vamos entrar nisso agora. Então, nós vamos trazer duas teorias, tá? A teoria que é do Keegan, que é a teoria, e do Moore, né? Eu deixei lá à disposição de vocês as duas referências, né? A teoria da distância transacional. Porque nós, normalmente, temos nós temos, psicologicamente, nós temos psicologicamente, não. Nós temos, normalmente, a distância, para nós, é a distância temporal. Temporal não, física, distância física. Isso, para nós, é distância. A teoria da distância transacional vem trazer para a gente 3 aspectos da distância. A distância temporal, a distância psicológica e a distância pedagógica. Se eu não tem escolha, nós temos uma distância temporal. Vamos supor que nós não estejamos aqui nessa sala. Como é que nós vamos poder conversar com alguém que vai acessar essa aula depois? Então, nós vamos perceber que existe uma distância temporal. Agora, precisa haver a distância pedagógica e a distância psicológica? Não. Por exemplo, os meus gestos, o meu olhar, a forma como eu falo, tudo isso faz sentido para vocês. Eu não tenho acesso a vocês, porque vocês estão com o vídeo desligado, e eu respeito. Então, há um distanciamento psicológico porque eu não consigo fazer a leitura corporal de vocês. Eu sei pela forma que vocês falam qual é a sensação que vocês estão tendo. Por exemplo, agora há pouco, acho que foi a Ana, né, que ela manifestou, e a forma como ela manifestou, a gente viu que ela estava manifestando não somente uma resposta que a gente tinha solicitado, mas também um pouco da frustração dela por ter aquele tipo de obrigação. Pela forma que ela falou. Então, o nosso olhar, os nossos gestos, tudo isso fazem sentido para nós. Isso é o quê? Isso está relacionado com a distância psicológica. E a distância pedagógica? A distância pedagógica é quando nós, por exemplo, trabalhamos de forma expositiva e o nosso aluno ele não consegue acompanhar. É quando a Cleiva falou para nós, por exemplo, que às vezes nós usamos tantos termos técnicos que o nosso aluno ele perde o interesse. Por que ele perde o interesse? Porque houve uma distância pedagógica. A distância pedagógica provocou outros distanciamentos. E aí, tanto é que o que você faz? Por exemplo, às vezes você está falando algo que a gente está falando algo que para nós é muito interessante, traz um conhecimento muito profundo, mas para o aluno não. Então aí você olha para o aluno está dormindo, ou o aluno está bocejando. Ah, deixa ele dormir, problema dele que não vai aprender. Será que é? São formas de distanciamento. E aí o Keegan, ele trouxe para nós esses 3 aspectos da distância para a gente refletir sobre eles e aí propor o foco no saber e no ser para a gente superar essas distâncias. Quando nós olhamos não somente o saber, se eu olhar o saber, o que eu vou fazer? Eu vou procurar no YouTube, e lá eu vou ter acesso ao saber. Mas tem uma coisa que eu não tenho acesso, que é o ser. Então, quando vocês, enquanto professores, se colocam nas escolas, diante dos seus alunos, vocês estão trazendo não somente o saber, mas o ser também.
Então, vocês são ser e saber juntos. Isso está sendo levado em consideração nos cursos que vocês têm feito, nas aulas remotas, nas apostilas que vocês têm levado para os alunos. Apostila, professor, mas como que eu vou conseguir ter uma aproximação psicológica do meu aluno por meio de uma apostila? A apostila é técnica. Tá aí. Quando você vai preparar as notas de aula para encaminhar para um aluno, você está levando em consideração a aproximação do seu aluno? Você está se colocando naquele material? Não importa o assunto, gente. Então a pergunta é, vocês têm se colocado? Você está se levando naquele material junto com o aluno? Para chegar ao aluno? Se alguém quiser manifestar, fique à vontade. Professora, eu lembrei da apostila que eu estava vendo do meu primo, né? Ele está no 9º ano. Daí tinha uma disciplina lá, se não me engano, era de... no 9º ano começa já vinha a questão da química, física, né? Sim. E aí vinha o conceito, né? A teoria e tal, e vinha já as atividades. E aí já o outro professor, eu acho que de matemática, ele trouxe para o aluno ir buscar no YouTube uma paródia relacionada ao conceito que ele ia dar. Então, olha a diferença, você deixar ali só um conceito e as atividades, e o outro professor já mandou o aluno buscar na internet o conceito. Então, assim, essa é a questão de você vai aproximar o seu aluno, né? A maneira como você planejou aquilo. Olha que interessante, porque o aluno ele vai buscar. Ele não recebe pronto, ele vai buscar. E o que ele vai buscar? Ele vai buscar aquilo que interessa para ele. Você é se aproximar, tanto é que foi uma das atividades que ele mais gostou de fazer, porque ele foi perguntar para os pais como fazia uma paródia, já teve interação da família e tudo mais. Olha, que legal, gente. Eu tive uma aluna que ela tinha um ninho de formiga na escola. Os alunos adoravam aquele ninho de formiga. Eles adoravam, eles viviam na escola em volta desse ninho de formiga. E a professora, ela ensinou, ela trabalhava com evolução das espécies, ela trabalhava com genética, ela trabalhava com um monte Bom, eu estou falando aqui para vocês que são... muitos de vocês aqui são da área das ciências biológicas, então vocês têm muito mais propriedade para identificar os elementos que eram trabalhados lá do que eu, né? Então, para a gente ver isso que a Ana falou, né? A aproximação por meio de um material que seria frio. O material é frio. Como que nós podemos fazer para esquentar esse material? Nos colocar nesse material. De forma técnica, você não precisa perder a tecnicidade. Não precisa perder esse aspecto técnico. Alguém mais quer manifestar, gente, sobre isso? Então, essa situação aconteceu com uma colega minha, porque que a gente tinha limite, né? A apostila ela tinha limite de páginas. Isso. Aí chegou no ponto que a coordenação falou, não, vocês têm que linkar a apostila ao livro, né? Então, coloca resumidamente, vai ficar só em uma página. E uma das minhas colegas, né, ela tentou colocar alguma coisa mais pessoal, né, e aí acabou que voltou na apostila para que ela corrigisse, porque não estava dentro do que tinha sido exigido. E ela ficou arrasada, né, com aquilo, Claro. Porque foi chamada a atenção, que já tinha dado como que era o modelo da apostila, né, e não era para sair daquilo. Então, assim, a gente tem que ficar lidando com essa luta constante de tentar fazer algo, né, e ser depois podado porque você saiu fora da forma. Então, é complicadíssimo isso. E olha o que você falou, a gente não pode ficar fora da forma. A gente tem que cumprir daquele jeito, né? Então, aí que tá como trabalhar essas questões.
junto com a gestão. Como trabalhar isso, né? Esse é o aspecto importante, viu, gente? Tá? Para a gente pensar, refletir sobre essa questão de aproximação pedagógica e psicológica por meio de materiais que aparentemente seriam frios, mas nós podemos trabalhar com eles de tal forma que eles não fiquem frios, trazendo algo de nós, desde que não sejamos barrados. E se a gente for barrado? Tá? A gente fica frustrado, mas vamos continuar trabalhando nesse sentido. Não precisamos abandonar os nossos anseios. Porque se a gente abandonar, aí sim a gente morreu, né? Aí a gente morreu e vamos esperar aposentar para poder, né? Aí, não, vamos continuar trabalhando nesse sentido. Com calma, sem ansiedade, sem frustrando. A gente vai se frustrar? Vai. Vai se frustrar, claro que vai. Tá? Mas, por outro lado, a gente também sabe que nós podemos continuar seguindo aquilo que nos leva, aquilo que são nossos anseios. Né? Então, e aí nós temos o quê? A teoria da distância transacional do Kegan também traz para nós o diálogo educacional. Esse diálogo educacional que ele traz, que é a última parte aqui dele, é intencional e construtivo. Ele é intencional e construtivo. Então, veja que nós precisamos sair muito acho que foi a Cleiva que trouxe na aula passada, o Ausubel, né? Então, não precisamos sair do Ausubel, não precisamos sair de Vygotsky, Piaget, etc. Né? Não precisamos. Basta que a gente compreenda que todos eles têm essa proposta de trazer o ser humano, o ser, embora não esteja explicitamente ali, mas estão. Né? Se a gente pega a escola de Rousseau, a escola de Pestalozzi, Rousseau é do século XVIII, Pestalozzi é do século XIX, mas a escola de Pestalozzi na Suíça foi fechada porque a proposta dele era que os meninos e as meninas estudassem na mesma sala. Pestalozzi falava assim, mas gente, eles vão casar, se eles não aprenderem a conviver agora, depois que eles se casarem, vai ser um eterno conflito entre eles. Então eles precisam aprender a conviver agora, e fecharam a escola dele, do Pestalozzi, né? Então, isso aí. Deixa eu passar aqui. Tá. E aí tem a teoria da objetivação do Radford. Né? O Radford vem muito para o Brasil, ele tem colaboradores aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul tem a professora Sheila Gobara, por exemplo, que, né, aliás, ela trouxe um livro, né, ela me deu um livro, né, que é esse livro aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo esse livro? Conseguem enxergar? Teoria da objetivação. Esse livro eu ganhei dela, ela me deu uma cópia também para levar para a pós-graduação, mas até agora eu não levei, não. Mas os artigos dele tem todos na internet, estão todos à disposição. A Chile me deu esse livro e deu um para pós-graduação também. Né? Então, aqui vem a questão do trabalhar em grupo. E aqui entra o materialismo dialético, tá? Que é trabalhar o ser, trabalhar efetivamente o ser, enquanto político, social, histórico, cultural, né? Mas além, com o seu posicionamento crítico, reflexivo e ético. E aonde que entra a ética? Identificar no grupo as relações de poder, de obediência, de solidariedade e de responsabilidade. O que significa isso? Vamos imaginar, eu vou dar só um exemplo bem superficial. Imagina que você está na sua sala de aula com seus 40 alunos e agora você vai separar seus alunos em grupos. Tá? Você pode... Aí você que vai decidir se eles vão escolher o grupo que eles vão trabalhar, ou seja, se eles vão formar seus próprios grupos, ou se você vai formar o grupo. Tá? A partir do momento que você exige que os grupos sejam formados de determinada forma, né, você já rompeu um dos elementos da ética. Porque a ética parte do princípio que todos nós somos livres para escolher
inclusive o grupo que nós queremos trabalhar. Tá? Então tenha isso em mente. Então, estão lá os grupos. Esses grupos, eles vão estabelecer entre eles as relações de poder. Um deles vai dizer, olha, vamos começar fazendo assim, assim, assim. É ou não é? O que vocês falam? Não tem aquele que vai agir com talvez, não de forma autoritária, às vezes até de forma autoritária, mas às vezes ele vai levantar a mão e vai falar, ó, vamos fazer assim, assim, assim. Pode falar, Ana. Sempre tem, né, professor? Alguém assim. Exatamente. Que, inclusive, pode ser o professor. O professor pode já chegar lá e estabelecer, dizer, fulano, você vai fazer isso, fulano, você vai fazer aquilo, fulano. O professor está agindo com uma relação de poder externa ao grupo, impedindo que o grupo mesmo se manifeste. As potencialidades individuais, então, estão sendo direcionadas de fora para dentro do grupo. Isso não é materialismo dialético, porque a gente não está levando em consideração que o grupo ele é formado por indivíduos. Deixa eles mesmos evoluírem para quem tem poder. E a obediência? Obediência não significa que nós vamos obedecer àquele que tem relação de poder. Simplesmente. Significa que nós vamos seguir conforme nós combinamos. Então, a relação de obediência não é, por exemplo, alguém fala e a gente cumpre. É alguém fala, nós dialogamos para que a gente entre num acordo e, a partir dali, todos obedecem. Inclusive aquele que tem em si a potencialidade do poder. Compreendido isso, gente? Essa questão da obediência, que não é obediência cega. Solidariedade. Solidariedade não é você aceitar a pessoa do jeito que ela é e se ela não quiser fazer nada, você não faz. Solidariedade é você ser solidário com as dificuldades do outro. E, como nós estamos num grupo, se uma das pernas do grupo se rompe, o grupo cai. Para que não caia, é melhor todos se sustentarem. Isso é solidariedade. Então, solidariedade é, se alguém do grupo não quer trabalhar, por que esse alguém não quer trabalhar? O grupo precisa, então, ser assim. Normalmente, como que eu faço para estabelecer a solidariedade do grupo? Eu digo o seguinte, a partir do momento que o grupo se escolheu, então os elementos do grupo, né, os indivíduos daquele grupo escolheram estar naquele grupo, então o grupo é responsável. Eles não podem chegar para mim depois e falar assim, professor, nós fizemos o trabalho, está aqui, mas fulano não quis fazer. Isso não é problema meu, isso é problema do grupo, o grupo precisa resolver. O grupo precisa ser responsável, e aí vem a questão da responsabilidade, pelas suas próprias ações. Não é o professor que vai impor a responsabilidade para eles. Eles mesmos vão ter responsabilidade. Ah, professor, eu estou fazendo sozinho, ninguém quer fazer? Isso não é problema meu. A nota vai ser a mesma. O que eu posso fazer é ir até o grupo e auxiliar o grupo a compreender as relações de poder, de obediência, de solidariedade e de responsabilidade. E mais do que isso, ajudá-los na compreensão de que essas relações, elas se alternam. Em determinado momento, um aluno pode assumir o poder. No outro, pode ser outro aluno que assuma esse poder. Diga, não, gente, vamos por aqui, esse caminho aqui está melhor, tal. Argumenta e eles seguem. Então, com isso, eles vão alternando os seus poderes. E aqui nós não estamos falando de subserviência, tá? Porque a obediência, a solidariedade não estão necessariamente associadas às questões de subserviência. Eles não precisam ser subservientes, de forma alguma. Nós vamos auxiliá-los para que eles rompam os paradigmas e aprendam por eles mesmos.
Então, a gente aplica para eles uma atividade e eles vão responder por essa atividade que eles fizerem. Vocês entenderam a ideia básica, superficial da teoria da objetivação? Sim. Alguém quer comentar, principalmente com relação ao materialismo dialético e à ética comunitária? Dos 50 alunos que nós temos na sala de aula, se nós dividirmos... Eu estou falando da teoria da objetivação, eu não estou dizendo se eu concordo ou não, tá? São vocês é que vão tomar essa decisão. Então, dentro da ética comunitária, o que você vai fazer? Cada grupo, então, vai ser responsável por uma atividade, por uma ação, que pode ser a mesma. Aí é com vocês são os professores, mas pode ser a mesma. Só que dentro desse grupo, vamos supor que seja um grupo com 5 alunos. Esses 5 alunos, entre eles vão trabalhar o distanciamento temporal, o distanciamento psicológico e o distanciamento pedagógico. Então, nós vamos trazer para eles a teoria da distância transacional, o grupo, junto com a teoria da objetivação. A teoria da objetivação, trazendo eles para trabalhar de forma democrática, como acho que foi a Ana que falou, né, do professor que propôs para o aluno que buscasse no YouTube, tá? Né? Então, quer dizer, o grupo em si, ele vai trabalhar, então, esse projeto, essa atividade, enfim, mas entre eles vão trabalhar o distanciamento temporal, psicológico e pedagógico. Com a nossa orientação. Nós vamos orientar, mas nós não vamos interferir. Nós não vamos interferir. Interferir nas relações entre eles, entre esse grupo. Se um deles assumir um poder e os demais não quiserem que esse cara assuma o poder, isso é uma questão que o grupo vai resolver. O grupo que vai... Quer esse aqui? Então, o grupo que vai decidir. Tá? Isso é a teoria da objetivação. Ah, tá. Teoria da objetivação junto com a teoria da distância transacional. Algum comentário, gente? Manifestações? A gente pode fazer isso sem desrespeitar as políticas públicas que vêm para nós impostas? É possível? Sim. Então nós podemos ser atores coadjuvantes, não. Atores principais, sem desrespeitar as políticas públicas que são impostas? Podemos, sim. De forma democrática? Sim ou não? Sim. Existe embasamento, né, gente? Né? E sem desrespeitar, aqui está trazendo, né, mas eu não precisava nem trazer esse slide, né, que a gente já ia falar, sem desrespeitar as habilidades individuais. Por exemplo, eu sou péssimo em artes, mas eu sempre gostei muito de contas. Então, por exemplo, a gente ia fazer um trabalho em grupo, eu nunca ficava com a parte de artes. Ah, não, você tem que ficar com a parte de artes porque você precisa aprender. Quem falou que eu preciso aprender? Eu não gosto. Eu não quero aprender a cortar coisa, a pintar. Gente, uma vez eu fiz uma pessoa de geografia pediu pra gente fazer um mapa. Eu falei assim, não, dessa vez eu vou caprichar. Gente, eu fiz um mapa que pra mim aquilo era, sabe, eu gastei tempo, eu comprei lápis de cor, tal, e fiz gente, eu fiz um mapa, no meu ponto de vista estava maravilhoso. Eu olhava para aquele mapa e falava, nossa, eu não deixei nem a folha amassar. Quase que eu encadernei não, coloquei num quadro, assim, quase que eu enquadrei aquele mapa.
Aí eu levei para a professora, e a professora, no alto da sua amorosidade, falou assim para mim: isso é o melhor que você pode fazer? Não, pode fazer de novo. Isso me marcou? Na época marcou, e hoje? Hoje eu já nem ligo mais. Mas olha só, para mim foi uma frustração, porque eu fiz o meu melhor. O meu melhor não chegava nem aos pés daquilo que ela esperava. Então eu frustrei a expectativa dela e me frustrei porque eu achei que eu estava sendo o máximo ali, né? Então, quer dizer, são coisas que nós vamos superando, tá? Mas precisava? Não, né? Mas, enfim. Né? Mas cada um trabalhar dentro da sua habilidade específica. Vou fazer um trabalho de ciências biológicas com frutas. Tem um colega nosso que sobe num pé de manga como ninguém. Percebe? É a habilidade dele. Vamos respeitar essa habilidade dele. Nossa, quem que pegou esses abacates, essas mangas, né? Foi o fulano. Nossa, ele sobe num pé de árvore rapidinho. Ele sobe, pega lá tal, já desce e já pronto. São as habilidades pessoais. O fulano é introspectivo. Será que ele vai ter que falar em público? Não precisa, para quê? Tem outro para falar? Tem. Então vamos dividir as tarefas. Outro fala. Quem fala? Aquele que gosta de falar. Porque o nosso propósito não é ensinar a pessoa a falar em público. Para isso tem curso específico. O nosso propósito é trabalhar as habilidades da nossa área. Não precisamos ensinar o fulano a falar em público, não. Deixa que isso aí cuida com a psicóloga. Então, olha lá. Participação efetiva de todos dentro da ética comunitária. A gente favorece isso. Respeitando os indivíduos, as pessoas, os alunos, nos seus aspectos. Trabalhos em grupo. Por quê? Porque se for individual, ele pode não querer fazer o trabalho porque ele não quer apresentar. A teoria da objetivação e a teoria da distância transacional, portanto, favorece o processo de ensino-aprendizagem, inclusive usando tecnologias digitais. Por quê? Por que favorece? Porque nós respeitamos a pessoa dentro da ética comunitária, nas suas habilidades. Tá? Eu não vou apresentar as referências estão todas na... Deixa eu só fechar aqui, deixa eu ver onde que está o AVA. Tá? Depois vocês entram lá no AVA, que eu não está aberto aqui, não achei que estava, tá? Algum comentário, gente, sobre essas teorias? Eu passei rapidinho, porque eu vou passar uma tarefa para vocês. Professor, vai passar tarefa para nós? E a ética comunitária, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Calma. Pode comentar, gente. Comenta aí. Eu passei rápido porque vocês vão ler o material sobre isso, tá? Então, mas nós vamos voltar a falar sobre essas teorias, voltadas para o uso das tecnologias, tá? Nenhum comentário? Nada? Eu tô achando que... Gostei das teorias, professor. Oi? Gostei das teorias. Apesar que fomos forçados a vida toda a fazer, sendo feito o contrário, né? Pois é, era assim. Chegou a hora da gente fazer diferente. Chegou a hora, era assim, da gente buscar a felicidade máxima naquilo que a gente faz. Prazer de estar em grupo, aprendendo, sabe? Sempre. Pode falar. Penso que isso é uma característica do professor, né? Ele sempre se reinventa e tenta se fazer feliz no ambiente escolar. Pelo menos, né, enquanto a gente está em sala de aula, eu
penso assim que por mais que tem muitas imposições, a gente ainda busca o momento de prazer quando está ali com os alunos na sala de aula, né? Sim, e enquanto gestores também era assim. Porque daí o gestor, ele vai trabalhar com grupos, ele pode trabalhar dentro dessas teorias também, afinal de contas, nós estamos num ambiente pedagógico. Então, o gestor de uma escola, ele não é um gestor de uma empresa. Ele é um gestor na área educacional. Então, e eu não estou falando isso para o diretor da escola, nós estamos conversando entre nós. Então, vocês, quando estiverem na posição de coordenadores, de diretores de escola, de secretários municipais, estaduais, ministros da educação, tal, qual o papel de vocês? Seguir aquilo que fortalece o aprendizado de vocês. E não fazer porque tem que ser assim, mas fazer porque nós queremos que seja assim. Sempre buscando no outro as habilidades dele. Respeitando o outro pelas suas posturas, pelas suas posições. Sempre com muito respeito ao outro. Tarefa para vocês. Tá? Então, o material está à disposição. Tem aquele texto que eu passei para vocês, está lá no AVA também, aquele texto que eu mostrei para vocês na primeira aula, tá? Que eu deixei à disposição. Se vocês não conseguirem abrir, me avisa lá no WhatsApp. Se vocês quiserem o texto pelo WhatsApp também, é só me pedir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Primeiro, vocês não vão fazer para mim. Vocês vão fazer por vocês. Não é para mim, é por vocês. Tá? Qual que é a ideia, então, que nós vamos trabalhar? Vocês vão propor vocês vão trazer embasado numa teoria de conhecimento, que não precisa ser a teoria da objetivação e a teoria da distância transcricional. Eu apresentei uma que é possível você trabalhar as tecnologias digitais, pode ser outras. Tem teoria, por exemplo, que diz o seguinte, que ninguém precisa aprender nada, que tudo você pode deixar para que o computador forneça para você as informações. Tá? É assim, eu não sei o que é genética, aí você vai lá no Google e digita genética, aí o Google traz para você o que é genética. Tá? Essas informações são bastante superficiais. A proposta aqui não é essa. A proposta aqui é que a gente aprofunde no conhecimento. Eu não estou dizendo aprofunde em dificuldade. Não é dificuldade que faz com que a gente aprenda. Não é. O que faz com que a gente aprenda é a gente sair de uma situação, de um estado e ir para o outro. Esse processo é o processo cognitivo. Tá? Então, não importa o conhecimento que se é muito grande ou se é muito pequeno, a gente não vai medir isso. O importante é, saiu daqui e veio para cá. Não importa qual a altura aqui desse, o quanto nós aprendemos. Isso nós não vamos medir. Tá? Isso nós não vamos ranquear. Porque se a gente ranquear, a gente vai ter sendo contraditório com as nossas próprias propostas. Ah, professor, você não faz prova? Tá, daqui a pouco eu falo um pouco sobre a prova. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o que eu quero de vocês para a semana que vem, então. Eu não quero pronto para a semana que vem. Eu já quero que vocês comecem a conversar sobre isso, inclusive comigo, pode ser, e já comecem a pensar. Na semana que vem, vocês mesmos vão trazer, e a gente já vai começar a conversar sobre isso, tá? Eu vou querer que vocês identifiquem um assunto pode ser trabalhado, todos os assuntos podem, na verdade, mas o assunto dentro da sua habilidade, dentro daquilo que você gosta. Então, dentro daquilo, pode ser até aquilo que você já tem como projeto de mestrado. Então, se você já tem com o seu orientador um projeto de mestrado, pode ser, inclusive, esse assunto. Você destaca desse assunto algo que você pode
trabalhar nessa disciplina e você vai trazer para falar semana que vem. Além disso, você vai trazer também recursos digitais que você pode utilizar para trabalhar esse assunto específico. Vocês entenderam a ideia? Alguém não entendeu? Mais ou menos, professor. Tá. Então, Priscila, você é bióloga? Isso. Tá. Então, qual que é você já tem algum projeto de mestrado? Tem sim encaminhamento, mais ou menos. Mais ou menos, me diz qual que é bem por cima mesmo, uma palavra. A temática É mudanças climáticas de educação ambiental. Ah, tá. Uma coisa bem fácil, né? Principalmente nessa época, né, de mudança climática. Né? Tranquilo. Quem quer ser orientador? A Débora Pedrotti. Tinha que ser a Débora, né? Queridíssima Débora. A Débora. Então tá. Você pode trazer, por exemplo, algum elemento dentro da mudança climática e você elenca alguns recursos digitais que você julga serem interessantes para você trabalhar as mudanças climáticas. E traz para nós esses recursos. Então, você vai falar sobre esses recursos digitais. Então, por exemplo, olha, esse recurso digital permite que a gente trabalhe mudanças climáticas assim, assim, assim. Esse outro permite que a gente trabalhe assim, assim, assim. Entendeu? Você vai pegar esse recurso, vai falar sobre esses recursos, como você vai trabalhar mudanças climáticas usando aquele recurso. Ok? Tudo bem, professor. Mais alguém está com dúvida nisso? Beleza? Então eu vou parar de gravar, tá?